Fala galera, como é que vocês estão? Eu novamente aqui, Jocélio, trazendo para vocês, que são especificamente para quem é lançador, né? Que são lançadores aí que trabalham com lançamento de infoprodutos ou até mesmo de produtos físicos que fazem captação de contatos e de leads e mandam para grupos de WhatsApp. Esse processo antigamente era feito de maneira manual e era um pouco mais complexo, tá? E graças a Deus apareceram aí algumas ferramentas para fazer esse processo todo automatizado. Então o que eu vou trazer para vocês aqui é uma ferramenta que eu particularmente gosto bastante e que uso nos lançamentos e alguns processos que eu faço, que é a DevZap. A DevZap, ela é uma ferramenta que nasceu para esse processo de gerenciamento de grupos. Hoje em dia você não precisa mais ficar fazendo criação de grupo manualmente, criar lá um a um, troca de capa, nome, definição de nome, descrição, abrir e fechar grupos, fazer aquele processo que o pessoal faz, né, na página de captura, onde você pega o link dos grupos, coloca lá e quando enche o grupo você tem que ficar trocando manualmente. Hoje você não precisa mais fazer isso, porque a DevZap ela nasceu justamente com o intuito de gerenciar todo esse processo, né, de criação de grupos para lançamento. Então bora para cima, bora lá sem muita enrolação, bora abrir aqui a tela e mostrar para vocês como que funciona essa ferramenta da DevZap para gerenciamentos de grupo de WhatsApp para lançamento. Esse aqui é o site da DevZap, onde você vai conseguir ver todos os produtos que tem disponíveis aí da empresa, tá? Ela não tem só essa parte de gerenciamento de grupos, tem a parte de funil, tem a parte de voz, tem a parte de multiatendimento. Funil é algo muito interessante que eu vou falar depois para vocês. Hoje eu estou focado aqui em falar dessa parte de grupos, né, que é para lançamento, mas o funil você vai entender também como é que ele funciona e é fantástico também e vai te ajudar muito nesse processo de lançamento. Mas vamos focar agora nessa parte de gerenciamento e automação de grupos de WhatsApp para o seu lançamento. Funil a gente vai fazer um vídeo à parte. Então aqui você vai ver a página principal da empresa, onde ele fala sobre como é que funciona todas as ferramentas, dá uma visão geral. Eu vou trazer aqui para vocês a parte de grupos, tá? Você clica aqui em grupos, ele vai abrir a página onde só fala sobre grupos de WhatsApp, tá? Aqui você vai entender direitinho como é que funciona tudo, ele vai te explicar, vai falar sobre o painel de gerenciamento, todos os detalhes, questão de automatização de comunicação do seu lançamento, onde você vai programar as mensagens, você consegue programar abertura e fechamento de grupos, você consegue programar troca de capa, todo aquele processo que você fazia manual, você consegue fazer por aqui pela ferramenta da DevZap nesse processo de gerenciamento de grupos, tá? Existem 3 planos de pagamento. Tem aqui o plano Smart, o plano Diamond e o plano Black. O que vai diferenciar um do outro é a quantidade de grupos, tá? Tá vendo aqui, ó, na Smart você tem gerenciamento de 40 grupos, na Diamond são 110 grupos e na Black são grupos ilimitados, tá? E um outro ponto muito importante aqui, por exemplo, na Smart, ela é um pouco mais limitada, você vai ter uma única campanha, tá vendo aqui, ó? Um celular conectado, uma campanha. A partir da Diamond, você já consegue ter 2 campanhas, onde você consegue colocar 2 celulares conectados, tá? Tem algumas diferencinhas que você pode depois aqui pegar com calma e ler, para você entender e escolher qual o melhor plano para o seu processo de lançamento, qual o tamanho do seu lançamento. Você pode mapear isso e escolher o plano de acordo com a sua necessidade aí, tá legal? Mas vamos lá então para o que interessa. A ferramenta ela te dá, são 3 dias gratuitos para você testar. Se você clicar nesses botões aqui, ele vai te encaminhar toda vez para essa parte de compra, legal? Mas o que você pode fazer? Para você fazer o teste, você tem que vir aqui no botão cadastrar. Quando você clica nesse botão cadastrar, carrega uma segunda página, que é onde você vai fazer a criação da sua conta. Tá? Você vai colocar aqui o seu nome direitinho, o seu e-mail certinho, telefone e vai criar uma senha. Uma coisa muito, muito importante é: fique bem atento nesse processo de criação da conta. Por quê? Quando você vai fazer a validação da sua campanha, quando você faz a assinatura de um desses planos, você recebe um token, que é uma chave de ativação do seu produto, do produto que você comprou. E esse token
ele é enviado para o telefone que você cadastra aqui, tá? Então coloca certinho o seu telefone e para o e-mail que você cadastra aqui. Então fique muito atento com isso para você não ter problemas de conseguir pegar esses dados para validar a sua campanha quando você fizer a compra ou assinatura de um dos produtos da DevZap. Tá legal? Então isso aqui é a tela de criação da conta. Então é simples, vai entrar aqui, vai colocar seus dados e aí você vai conseguir criar sua conta e entrar no seu painel de criação da DevZap. Após você fazer a criação da sua conta, você vai logar com o e-mail e com a senha que você criou, tá lá naquela página de cadastro. Pode acontecer de aparecer uma tela pedindo para você trocar a sua senha. É simples, você vai lá, coloca a mesma senha que você cadastrou, confirma e você vai vir aqui para essa tela. Essa aqui é a tela principal da DevZap. Nessa tela principal você vai conseguir encontrar os produtos que a DevZap possui. DevGrupo, DevFunil, DevChat e tem aqui a parte de ligações também. Ok? Aqui tem um menu lateral, onde tem algumas informações muito importantes. Aqui você vai ver que é a home, onde tem essa página principal. Aqui é a parte de campanhas, tá? Especificamente para grupos de WhatsApp. Aqui tem a FAQ. A FAQ é muito legal, porque na FAQ tem vários vídeos mostrando como você utilizar a ferramenta. Vários tutoriais pequenos de como você conseguir utilizar a ferramenta. Aqui você tem o íconezinho de funil, onde você vai conseguir gerenciar sua campanha e suas automações de funil, né? Funil é aquela parte de contato no 1 a 1. Aqui tem a parte de ligações. Aqui tem os parceiros, onde você pode entrar aqui na plataforma se você não quiser aprender a fundo a fazer estrutura, montar os funis, fazer todo esse processo de gerenciamento. Você pode vir aqui na parte de parceiros, clicar e você pode escolher uma das pessoas para montar o projeto para você, ou para fazer a implementação das funcionalidades da ferramenta para você. Tá? Se você quiser, eu também estou aqui. Você pode chamar ali e escolher aí para a gente poder montar os seus projetos. Tá? Aqui você vê todas as assinaturas que você tem e aqui você tem a parte de atendimento. Ok? Essas são as funcionalidades, a home aqui da DevZap, da ferramenta. Aqui você vai ver os seus cadastros, tá? Eu criei aqui um cadastrinho com o meu nome. Aqui é a parte de atendimento e de IA, é muito legal, você pode utilizar isso aqui. Tá? Depois pode fazer alguns testes também se você quiser. Tem a parte de novidades, onde você pode sugerir atualizações para a ferramenta. E você pode acompanhar o que já foi sugerido por outros clientes e ver o que foi implementado na ferramenta ou não. Mas vamos lá para o que interessa, mão na massa, que é a parte de gerenciamento de grupos. Cliquei ali na parte de gerenciamento de grupos, ele vai me mostrar isso aqui. O que é isso? Isso aqui é a tela principal da parte de gerenciamento de grupos. Essa tela principal, ela não tem basicamente nada. Por quê? Porque você não tem nenhuma campanha criada. E lembre-se, a gente está fazendo isso numa conta de teste. Teste são 3 dias que você tem direito para fazer a utilização da ferramenta. Depois tem que escolher um dos planos e fazer a assinatura. Tá? Então vamos lá fazer um processo padrão de criação de campanha. Vou colocar aqui, vou criar aqui o nome de uma campanha. Campanha. Eita. Campanha Josélio. Vou colocar aqui meu nome para ficar bonitinho. Aqui eu já defino a parte de quantidade, né, de cliques que vai ter nessa campanha, nos grupos dessa campanha. Então, aqui eu vou definir a parte de cliques dessa campanha. Tá? Por padrão, o WhatsApp ele só permite 1024 participantes em um grupo. Ok? Você pode colocar menos? Pode. Mas não faz muito sentido, que aí você consegue utilizar o máximo, né, nos seus grupos de WhatsApp para o seu lançamento. Você consegue colocar aí bastante contatos e fazer uma boa captação dos seus leads para esses grupos de WhatsApp. Ok? Criou, colocou o nome, definiu a quantidade. Você vai fazer o quê? Clicar aqui em prosseguir. O que ele vai fazer? Ele vai gerar para você um QR Code. E como que você vai utilizar esse QR Code? É muito simples. Você vai pegar o seu WhatsApp, o WhatsApp que vai ficar conectado a essa campanha. Você vai abrir lá as configurações do WhatsApp, vai em dispositivos conectados
e você vai fazer a leitura do seu QR Code, igual você faz a leitura do QR Code lá do seu WhatsApp Web, tá? Eu vou clicar aqui, vou fazer a leitura aqui com o meu celular. Não vou mostrar para você, mas depois eu posso mostrar a tela. Fez a leitura, ele já vai começar a carregar o sistema, ok? Uma coisa muito, muito importante, quando você faz a leitura, ele vai ficar um pouquinho assim carregando e você tem que deixar ele ficar carregando. Para quê? Para que a DevZap consiga sincronizar totalmente o seu WhatsApp no seu celular, com a plataforma. Prontinho, acabei de criar, tá? Uma coisa muito interessante às vezes aqui ele fica carregando ainda. Então você vai precisar ter um pouquinho de paciência só para fazer esse detalhe pequeno, tá? Acabei de carregar a minha campanha e aqui você já consegue ter algumas informações interessantes. Você consegue ver aqui, por exemplo, o nome da sua campanha, o status da sua campanha que está conectado. Aqui ele demora um pouquinho a aparecer, mas ele vai mostrar o número que está conectado à sua campanha. Aqui você consegue ter um painel geral, uma visão geral sobre esse processo aí da sua campanha, como ela está. Esse aqui são os dias restantes. Tá? Lembra que eu falei para vocês? Quando você cria lá uma conta, vai fazer o teste, ele te dá 3 dias para você utilizar a ferramenta. Então aqui ele vai mostrar sempre os dias restantes da sua campanha. É muito bom você ficar atento a isso para você não perder o seu projeto no meio do caminho por conta de você não ter renovado ou de você não ter feito a assinatura da ferramenta. Algumas funcionalidades que tem aqui são funcionalidades específicas da conta Black. Por exemplo, isso aqui é a parte de relatório analítico, onde você tem algumas informações detalhadas sobre a sua campanha. E aqui tem a parte de acompanhamento também. Essas duas funcionalidades, elas estão disponíveis apenas na campanha Black da DevZap, que é a campanha com valor melhor e com algumas funcionalidades melhores também. Esse botão aqui de associar token, lembra que eu falei para você, quando você faz o cadastro, lá você vai receber, você faz a assinatura, tá? O cadastro, quando você faz a assinatura da ferramenta, você recebe um código, que é para validar a campanha que você criou. Tá? Então, nesse caso aqui, o código que você recebeu lá, que é o token, você vai validar ele diretamente aqui. Validando aqui, ele vai carregar os números aqui bonitinho, vai ficar 32 dias, se eu não me engano, e você vai conseguir utilizar aí a sua ferramenta por esse período de tempo. O copiar link é muito legal, porque tem algumas funcionalidades interessantes, tá? Lembra que eu comentei para vocês que antigamente vocês precisavam pegar o link de cada grupo, né, e colocar na página lá de captura ou qualquer outro lugar para a pessoa poder entrar, e você tinha que ficar mudando manualmente conforme fosse enchendo os grupos. Com a DevZap você não precisa fazer isso. Você vai clicar aqui em copiar link e você vai utilizar o link da campanha que gerencia todos os grupos. Então é assim, quando um grupo encher, automaticamente ele já vai passar a captação e direcionar todos os leads que vão entrando na sua campanha para os próximos grupos. E isso evita um trabalhão que era que você fazia antigamente, de pegar os links um a um dos grupos e toda vez que encher você ir lá e substituir na sua página. Então aqui você não precisa. Você vai pegar o link da campanha, colocar lá na sua página de obrigado, onde geralmente as pessoas clicam para poder entrar nos grupos, e é só esse link que você vai usar. Automaticamente ele vai enchendo os grupos de acordo com a sequência que está lá dentro do painel. Mas o interessante é que aqui você vê alguns links diferentes. Eu vou explicar para você o que é cada link desse aqui para você poder entender de uma maneira geral. Esse primeiro link aqui é a URL, tá? Ela é a URL da campanha. Você pode, é aquilo que eu falei, você vai pegar essa URL aqui, você vai copiar e você vai colocar lá na sua página de obrigado, para as pessoas clicarem e entrarem nos grupos de WhatsApp. Tá? Esse aqui é um link simples. Esse é um link simples. Esse segundo link aqui é um link com cookie. O que esse link vai diferenciar do primeiro? Pode acontecer, às vezes acontece, de uma mesma pessoa se cadastrar 2 vezes, 3 vezes lá na sua base, e na hora que ela clicar para entrar no grupo de WhatsApp, ela vai ser redirecionada para o mesmo grupo
que ela entrou anteriormente. Ou seja, esse link com cookies ele vai evitar que as pessoas entrem em grupos diferentes. A mesma pessoa entre em grupos diferentes. Tá? E aí você consegue fazer algumas configurações, depois vou mostrar para vocês, de tempo de armazenamento desse cookie. Você pode colocar lá 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 30 dias. Tá? O tempo, geralmente o que a gente faz? A gente utiliza como parâmetro o tempo de captação que você vai fazer para os grupos de WhatsApp. Para quê? Para evitar justamente que as pessoas entrem em grupos diferentes, as mesmas pessoas entrem em grupos diferentes. Esse terceiro link é um link que ele vai ter uma página de redirect, onde quando a pessoa clicar no link do WhatsApp lá, do seu grupo do WhatsApp, ela vai ser redirecionada para uma página onde vai ficar um contador e vai levar aproximadamente de 3 a 5 segundos para ela ser redirecionada para o grupo do WhatsApp. Isso é bom? Em parte. Por quê? Você consegue, por exemplo, utilizar o pixel do Facebook para criar um tagueamento, né, das pessoas que passarem nessa página. Tá? Mas pode acontecer que alguns leads se percam nesse processo aí, nesse caminho. Então você precisa balancear direitinho aí, ver se vale a pena ou não você utilizar essa funcionalidade, ok? Esse quarto e último link é o link extra que a gente chama, aonde você consegue, dentro de uma mesma campanha, criar grupos com nomes diferentes e linkar esses grupos com nomes diferentes, depende da estratégia que você tem, a um outro link de divulgação. Entende? E aí é basicamente, por exemplo, você criou lá os seus grupos principais, onde as pessoas estão entrando, mas no meio do processo, de acordo com a estratégia que você criou, você vai criar um segundo grupo, onde as pessoas mais engajadas vão entrar. Por exemplo, você vai fazer um pitch, vai fazer, não sei, de acordo com a sua estratégia. E aí você consegue criar esses grupos lá dentro e aí vincular esse link extra a esses grupos que você criou, que são os grupos diferenciados. Então, essa aqui é a parte de links da DevZap, onde você vai pegar os links para divulgar os seus grupos de WhatsApp para fazer a sua captação. Então vamos lá, sem mais delongas, para a gente ver mais detalhes da sua campanha. Tá? Para você acessar a campanha, você tem que clicar aqui nesse botão de ver detalhes, que é esse botão verdinho, e aí você vai conseguir e você vai entrar no painel de gerenciamento da sua campanha propriamente dita. Aqui você vai ver os seus grupos. Quando você criar os grupos, você vai ver que eles vão ficar aqui, todos eles nesse mesmo dashboard que a gente chama. E aqui você vai ter algumas informações e uma visão geral sobre sua campanha de grupos da DevZap. Aqui é onde você vai criar os grupos. Tem algumas funcionalidades importantes aqui, que são alguns botões importantes aqui na sua campanha. Aqui você tem o botão de desconectar. Se você quiser desconectar o número que está conectado na campanha, você clica aqui e ele vai desconectar. Aqui tem a parte de edição. Essa parte de edição, você vai fazer todas as configurações necessárias para a sua campanha. Vou clicar aqui, tá? Ele vai carregar esse pop-up, que é essa paginazinha aqui bonitinha, onde você vai ver todas as configurações que eu tenho aqui disponíveis nessa campanha, tá legal? Primeira coisa, você consegue ver o nome do grupo, tá? O nome da campanha, perdão, que é o nome da campanha. Primeira coisa, você consegue criar um processo automático, onde a sua campanha vai fazer um esporte diário. O que é um esporte? Ele vai buscar todos os contatos que você tem nos seus grupos e ela vai criar um dashboard para alimentar o seu dashboard. Tá? Eu vou mostrar depois ali para você no dashboard. Tem o número de cliques e o número de leads. E eles são baseados, o número de cliques ele é baseado na quantidade de cliques no link da campanha, e o número de leads ele é baseado na quantidade de contatos que estão dentro do seu grupo. Só que, para você ter isso de uma maneira automática, você precisa deixar isso aqui habilitado. Tá vendo? O que ele está dizendo aqui?
rotina que é executada todos os dias às 2 horas da manhã. Ou seja, 2 horas da manhã, se você colocar aqui, habilitar para ele buscar os contatos, ele vai deixar o seu dashboard atualizado a partir das 2 horas da manhã. Não é em tempo real. Se você quiser em tempo real, existe um outro processo que você precisa executar, ok? Aqui você consegue ver qual é o seu plano contratado, ou qual foi a campanha que você contratou. Tá? Lembra que eu falei que isso aqui é uma conta de teste. Então tá aqui, ó, campo teste 3 dias light. Tá? Então esse aqui é o tipo de produto que eu estou utilizando na DevZap. Aqui você consegue colocar o pixel do Facebook. Lembra que eu falei para vocês lá no link da página de redirect, onde você escolhe qual a página que você quer, você consegue colocar um tagueamento. E aqui você configura o pixel que você quer utilizar do Facebook. Aqui você pode colocar o nome do evento, que vai corresponder às ações que vão ser geradas aqui. Aqui você configura a quantidade de cliques que você quer naquele link de grupos, tá? Ou seja, pensa o seguinte, é um pouquinho diferente. A quantidade de cliques e a quantidade de leads de um grupo são coisas distintas. Quantidade de cliques é a quantidade de cliques que aquele link de grupo recebeu. Quando alcançar essa quantidade de cliques, ele vai redirecionar para o próximo grupo. Não necessariamente a quantidade de cliques vai ser a mesma quantidade de leads. Por quê? Pode acontecer de as pessoas clicarem no link e não entrarem no seu grupo, por qualquer motivo que seja. Tá legal? Então sempre vai haver uma diferença nessas duas informações. Então é sempre bom você criar uma rotina de exportação desses contatos para manter sempre esses números muito parecidos aí. Tá? Eu vou ensinar para vocês como é que vocês fazem esse gerenciamento depois. Lembra que eu falei para vocês sobre aquele segundo link, que é o link com cookies, onde você pode controlar o tempo que aquele link vai redirecionar o mesmo número para dentro dos grupos? É aqui que você configura. Aqui você pode colocar aqui, geralmente a gente coloca, a quantidade de dias que vai ficar aberto o seu processo de captação de campanha, né, da sua campanha de tráfego, lá, a captação dos seus grupos de WhatsApp. Então aqui você configura de acordo com esse dia. Aqui são algumas configurações de mensagens de boas-vindas. Depois você pode fazer um teste aí, não vou me ater muito a isso aqui, porque é um ponto que você consegue identificar de uma maneira simples, então não vou me ater muito a isso aqui, tá? Aqui tem algumas configurações importantes que você precisa colocar, mas são itens que você precisa pensar direitinho se vão ser úteis para você ou não. Esse primeiro item aqui, se configurado, ele vai avisar quando os seus links estiverem com problema, quando o link dos seus grupos estiverem com problema. Aí você habilita ele e você vai receber as notificações todas as vezes que tiver algum problema no link dos seus grupos. Essa segunda informação, você habilitando essa informação aqui, você vai ser avisado quando a sua campanha, por algum motivo, desconectar. Quando o seu número que está conectado lá à campanha desconectar por algum motivo. Você vai habilitar e você vai colocar aqui o número que você quer que seja redirecionado esse aviso, seja direcionado esse aviso. Essa configuração aqui é uma configuração que você vai utilizar para comunidades. Permitir comentário nas comunidades, caso contrário, será removido. O que acontece? Quando você utiliza comunidades para fazer captação, esse é um outro ponto que a gente pode conversar sobre isso depois. Quando você utiliza comunidades e você envia notificações dentro da sua comunidade, mensagem, qualquer outra coisa do tipo, as pessoas podem entrar nessa comunidade, nessa mensagem, e fazer comentários na mensagem. Só que, às vezes, isso pode atrapalhar você no seu processo, na sua estratégia, porque você não quer que as pessoas fiquem comentando nas mensagens que você envia de comunicação lá. Então, você vai clicar aqui e você vai desabilitar. O que acontece? Toda vez que você mandar uma notificação e alguém comentar, isso vai ser removido. Isso é uma funcionalidade que nem o próprio WhatsApp ainda disponibilizou. Tá? Então isso aqui é algo interessante que você pode utilizar e aplicar no seu processo de lançamento quando você estiver utilizando comunidades. Tá legal? O outro ponto que a gente tem aqui, que você vai ver, que é uma funcionalidade de segurança, que é muito legal também,
que é deletar mensagens que não forem enviadas pelos administradores quando o grupo estiver fechado. Há um tempo atrás, aconteceu uma falha no WhatsApp em que algumas pessoas conseguiam dar uma hackeada nos grupos e conseguiam enviar mensagens dentro dos grupos, mesmo sem serem administradoras dos grupos e com os grupos fechados. Então isso aqui é uma configuração que foi criada justamente para isso, para evitar que as pessoas que não são ADMs dos grupos enviem mensagens dentro dos grupos. Essa é um complemento dessa primeira opção aqui, que é a seguinte: quando você habilita isso aqui, ele remove os participantes que enviaram a mensagem quando o grupo estava fechado e essas pessoas não eram administradores. Então, se alguém invadir o seu grupo, criar uma mensagem, enviar lá dentro a mensagem, ele vai ser removido e a mensagem vai ser apagada. Uma outra funcionalidade importante que é complementar também essa parte de segurança é que você consegue criar uma whitelist, onde você consegue colocar todos os números que você quer que estejam habilitados para mandar mensagens dentro desses grupos de WhatsApp. Então é só você conectar aqui, colocar os seus números de administradores e salvar. Todas as configurações que você fez aqui, elas serão salvas quando você clicar em enviar. Então essa é uma visão geral sobre as configurações da sua campanha, tá legal? Outra informação importante é complementar a este processo de segurança é a blacklist. Se você já tem alguns números que você deseja que não entrem na sua campanha, você pode colocar aqui, tá, na sua blacklist e mandar adicionar. Um ponto importante sobre a blacklist: se existe, por exemplo, alguém que está dentro dos seus grupos e fica lá mandando, chamando o pessoal no privado para aplicar golpes e tal, né? A gente sabe que tem muito. Você, depois de colocar esse número aqui, ele vai ficar bloqueado para entrar em outros grupos, mas você vai precisar ir lá e remover ele manualmente pela primeira vez. Tá? Da primeira vez você precisa ir lá e remover para que ele não possa mais entrar nos seus grupos. Beleza? Clicou em salvar, pronto, está aplicada a sua configuração. Então essa aqui é uma visão sobre as funcionalidades da DevZap. Tem algumas outras funcionalidades que eu vou explicar depois para vocês, mas o que eu vou fazer agora? Tá? Eu vou fazer o processo que é o processo mais importante, que é o processo de criação de grupos no WhatsApp, para a gente poder colocar a mão na massa, colocar o negócio para andar. Vou clicar aqui em adicionar grupos e ele vai me abrir essa tela aqui. Essa tela é a tela de criação de grupo. O que você vai fazer? Uma coisa que você precisa ter em mente tem alguns pontos aqui que são pontos obrigatórios. Então você precisa ter a consciência de que isso aqui é obrigatório para a criação do grupo. Pensa o seguinte: criação de grupo, aqui, ele é uma criação igual você cria no celular. Quando você cria um grupo no celular, você precisa de ter um nome, você precisa ter uma capa, você precisa ter uma descrição, você precisa convidar um outro número para participar desse grupo com você, senão você não consegue criar um grupo. Então, isso aqui são processos que você vai fazer baseado na criação de grupo no WhatsApp, normal. Então, eu vou criar aqui rapidamente para você aqui um nome de grupo. Grupo de teste Jocélio. Pronto, aqui, ó. Coloquei aqui. Uma coisa interessante aqui você consegue configurar a quantidades de grupos que você quer criar. Tá? Então, quando você quer criar lá 10, 15, 20 grupos, você vai colocar aqui a quantidade e tudo que você for fazendo aqui, a DevZap vai criando para você uma prévia aqui, ó, na lateral. Uma coisa interessante ele enumera todos os grupos que você vai criando dentro da DevZap. Aqui, esse segundo campo é o número inicial de criação. O que é esse número inicial? Tá vendo que aqui ó, ele criou uma sequência? Hashtag 2, hashtag 3, hashtag 4. Esse é o número inicial, ele vai começar com 2. Mas se você quiser, você pode colocar aqui para ele começar com 10, por exemplo. Com 10 não. Com 10. Ele vai começar a partir do 10 em diante. Tá vendo? Aqui,
Vou botar aqui para 10 também. Olha, ele vai mostrando para você aqui direitinho a quantidade de grupos, uma prévia, né, da quantidade de grupos que ele vai criando. Aqui você vai colocar o número que você quer convidar para participar desses grupos aqui, né, como participante. Você pode adicionar esse número também como administrador. E uma coisa que as pessoas erram bastante é isso aqui, ó. As pessoas vêm aqui e colocam o símbolo de mais, por exemplo, ou coloca os espaços, e isso aqui ele não permite, ele dá erro na hora da criação. Então você tem que seguir o padrão que está explicado aqui dentro do campo, tá vendo? Você tem que clicar ali e colocar o 55, 11, tem que colocar aqui os DDD, o DDI, o DDD e tem que colocar os números, ok? E aí depois disso você manda adicionar e ele vai criar uma lista aqui de números que você colocou dentro desse grupo, o que você vai colocar dentro desse grupo, ok? Um outro ponto importantíssimo sobre essa adicionar pessoas dentro do seu grupo. Você só consegue colocar e adicionar participantes no grupo se você for administrador, óbvio, e se esse número estiver salvo nos contatos do seu celular ou do celular que está conectado na campanha. Aqui tem umas outras informações importantes. Por exemplo, aqui você tem essa configuração onde somente os administradores podem mandar mensagens dentro dos grupos. Então você vai habilitar isso aqui. Para quê? Porque esse é um grupo de lançamento. Você não quer que as pessoas fiquem lá dentro mandando um monte de mensaginha, mandando bom dia, boa tarde, boa noite, ou fazendo pitch dentro do seu grupo. Então o que você vai fazer? Você vai fechar o seu grupo, vai deixar ele bonitinho lá, fechado, para que somente você e os administradores do grupo enviem mensagens dentro desse grupo. Uma segunda configuração que tem aqui onde os administradores aprovam a entrada de novos participantes no grupo. Então, essa aqui é uma funcionalidade que tem na plataforma, mas que a gente não utiliza muito nos lançamentos, que é onde os administradores aprovam as entradas dos novos componentes nos grupos. Imagina você, no meio do seu processo de lançamento, que ficar entrando lá no grupo e liberando participantes dos grupos para poder serem validados no grupo. Não é uma funcionalidade que tem, mas não é muito legal de utilizar, né? Aqui é a descrição, onde você vai colocar a descrição do grupo, descrição do grupo de WhatsApp. Você vai montar a sua copy bonitinha e colocar para ficar coerente ao que você está fazendo, ao seu projeto que você está fazendo. Aqui é a parte onde você vai configurar a capa dos seus grupos. É interessante porque você vai montando e aqui você vê um preview de como vai ficar os seus grupos. Tá vendo? Eu criei aqui os meus, coloquei 10 grupos, iniciando do número 7 e ele vai iniciar o processo de criação assim que eu clicar aqui em salvar. Então vamos lá, vamos ver como é que acontece esse processo. Aqui ele vai mostrar uma mensagem, tá? É sempre muito importante você ler as mensagens que a plataforma mostra para você como feedback, para você entender tudo o que está acontecendo, tá legal? Aqui, por exemplo, o que ele mostra aqui? Ó? Aguarde enquanto estamos criando seu grupo. Após a criação do último grupo, precisamos de um tempinho para quê? Para fazer a coleta dos links desses grupos. Então, é muito importante você estar ligado em tudo que está acontecendo o tempo inteiro na plataforma. Ela sempre vai mostrar para você o que ela está fazendo, o que ela não está fazendo. A gente já vai abrir aqui. Vamos ver aqui. Ó, Jocélio, não apareceu ainda os grupos que eu acabei de criar. Então vamos fazer o seguinte. Às vezes acontece de não aparecer imediatamente. O que você tem que fazer? Vir aqui e atualizar a sua página. E agora você já consegue visualizar aqui os grupos que foram criados, tá? Prontinho, você acabou de criar vários grupos para o seu lançamento utilizando a DevZap. Aqui nesse painel tem algumas informações muito legais que são as seguintes. Aqui, por exemplo, você está vendo, tem todos os nomes dos seus grupos, tá?
tem o status dos seus grupos, data de criação, data de boas-vindas. O que é essa data de boas-vindas? Data de boas-vindas é quando a mensagem de boas-vindas foi enviada nesse grupo. Mais à frente eu vou ensinar vocês como configurar e como criar essa mensagem de boas-vindas para você mandar nos seus grupos. Você consegue ver aqui a quantidade de cliques que teve no link desse grupo e a quantidade de leads que tem dentro desse grupo, ok? E uma informação muito interessante, eu comentei com vocês sobre a questão de você utilizar o link extra dentro do seu projeto, onde você pode criar conjuntos de grupos diferentes ligados a links de divulgação diferentes. Aqui ele mostra se esse grupo está ligado ou associado, né, ao link principal, que é o link da campanha, ou se está linkado ao link extra que você criou, ok? Então essas são as informações que você vai ter quando você fizer a sua criação de grupos. Aqui esse status, na verdade, além de lhe mostrar para você o que é cada grupo, você consegue inativar o grupo por aqui. É só você clicar em cima, ele vai mostrar a mensagem que o grupo está inativo no lançamento e vai ficar aqui cinza, escrito inativo. O que isso interfere no seu processo, por exemplo? Um grupo inativo, ele não consegue receber novos leads, mas você consegue enviar mensagens programadas dentro desse grupo, ok? Então vamos lá. Eu ensinei para vocês o processo de criação de grupos utilizando a ferramenta DevZap. Dei uma explicação básica sobre ela e fiz aqui também essa criação desses grupos, ensinando algumas configurações da própria campanha, que foi aqui no edital, blacklist, a parte de segurança. No próximo vídeo eu vou ensinar para vocês como vocês criarem mensagens para mandar nesses grupos durante o seu processo de lançamento. E vou ensinar um pouquinho também sobre a parte de agendamentos, como que você consegue criar os agendamentos para fazer o gerenciamento de todo o seu processo dentro da DevZap, utilizando a DevZap como esse gestor de grupos aí, que é fantástico. Então, eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo, dessa ferramenta que eu utilizo aí para fazer a gestão dos grupos de lançamento, né? Vou pedir para você se inscrever no canal, ativa o sininho, que você vai receber novas notificações de quando eu lançar novos vídeos. E em breve eu vou lançar um vídeo ensinando você a configurar as mensagens e o agendamento utilizando a DevZap para os seus grupos de lançamento. Fechou? Tamo junto, bora para cima. É automação, marketing digital.